Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade, aqui pela TVL, seu canal aberto também, através da NET BTV, e a qualquer momento você pode acompanhar esse programa nas redes sociais, aqui do Poder Legislativo, aqui da Câmara de Vereadores. Estamos recebendo aqui no plenário da Câmara, onde estamos utilizando como estúdio para gravar este programa, estamos recebendo o doutor Felipe Barbeta, ele que é médico urologista, está nos visitando. Vamos falar sobre urologia. Tudo bem, doutor Barbeta? Prazer tê-lo conosco. Marcos. Igualmente é um prazer estar aqui, prazer estar com os telespectadores e poder falar um pouco a respeito da minha especialidade. Então, o senhor é urologista. O que é a urologia? Explique para a gente sobre a urologia. Então, a urologia ela é uma especialidade dentro da medicina. Ela é essencialmente uma especialidade cirúrgica, então, como pré-requisito para a gente fazer urologia após o término da faculdade de medicina, são 6 anos da faculdade, a gente tem que fazer 2 anos de cirurgia geral e aí após isso ainda prestar nova prova para fazer mais 3 anos na certificação, né, na residência de urologia. Então, apesar dela ser uma especialidade cirúrgica, dos motivos pelo qual também eu optei pela urologia é porque ela possibilita eu tratar várias situações, desde tratamentos clínicos, ou seja, com medicamentos, com intervenções não cirúrgicas, até grandes cirurgias, como por exemplo hoje é a cirurgia robótica. Então eu tenho muita parte de consultório, então, onde eu estou presente com o paciente, lidando com ele, lidando com as questões que eu preciso ajudá-lo, que muitas vezes não são cirúrgicas, e eu posso estar desde procedimentos simples até procedimentos muito mais complexos, como a cirurgia robótica. Doutor Barbeta, o senhor também é especialista em cirurgia, né? Sou, claro. Como falei, a gente tem a questão ali, a gente tem que fazer a parte da cirurgia geral, então a gente tem um conhecimento amplo de toda a área cirúrgica, né? Então, nesse período de preparo, a gente passa pela parte de cirurgia gastrointestinal, cirurgia geral, parte de cirurgia torácica, cirurgia vascular, né? Então ali a gente faz pinceladas e também a urologia. Foi lá que eu sempre soube que eu quis ser cirurgião, eu sempre gostei da área cirúrgica, eu não sabia em que área que eu ia atuar. Então dentro da cirurgia geral, a gente tem a possibilidade de ir passando pelas diversas especialidades, então na urologia foi onde eu achei que teria o campo mais adequado para eu poder trabalhar. Esta é uma pergunta que eu ia fazer mais no final do programa, mas eu vou adiantar e falar agora sobre a cirurgia robótica, né? Ela veio, a gente percebe que veio para ficar, ela tem uma grande eficácia, mas para onde vamos com a cirurgia robótica? Perfeito. O senhor que é um especialista que está à frente, né? No início, o desenvolvimento lá, né, 20, 30 anos atrás, tinha-se uma expectativa de que a cirurgia robótica, né, como grandes invenções na área da saúde, surgiram da necessidade, principalmente em tempos de guerra. Então eles queriam, com a cirurgia robótica, por exemplo, uma das ideias iniciais era poder operar, né, soldados, enfim, pessoas que estivessem lá em combate à distância, de uma maneira que a equipe estivesse numa segurança. Então, claro, para a época a tecnologia não permitia isso, mas a ideia ela foi evoluindo, né? Então a gente tem hoje, né, justamente a cirurgia onde o robô ele é um instrumento na mão do cirurgião capacitado, né? Então o cirurgião, enquanto está operando com o robô, ele não está em campo com as mãos no paciente. Então as mãos do cirurgião são substituídas pelos braços do robô com as pinças e o cirurgião ele está fora de campo operando. Não tão à distância, né, mas ele não está junto do paciente naquele momento. Mas a cirurgia robótica ela é totalmente dependente do médico, ela ainda não faz nada sozinho. Para onde estamos caminhando? Existem já protótipos que justamente agora com a tecnologia 5G, que vai permitir uma transmissão de dados muito mais rápida, né, de que, por exemplo, um médico ele esteja operando um paciente aqui no Brasil e ele precisa de um suporte de um cara que é um expert lá da Europa, lá da França, da Bélgica, enfim. Aí você entra em contato com ele e ele vai ter lá esse modelo que ele vai estar operando, permite que ele tire, por exemplo, ali do estojo de óculos, ele tire um óculos tridimensional, uns comandos e aí você consegue passar o comando para ele e ele assume a cirurgia lá do outro continente. Então é para isso que estamos caminhando.
Recentemente a gente teve a queda da patente da primeira empresa, né, que detinha a parte da tecnologia robótica em cirurgia, e agora existem outros modelos no mercado. Então cada um ele está evoluindo nesse sentido, né? Ao ponto que mais para frente, eu acho que isso ainda vai realmente levar algumas décadas, mas a gente se surpreende com a velocidade em que aí sim o robô ele vai assumir a cirurgia. Eu acho que vai ter um momento, claro, que isso vai acontecer, em que você vai, que nem alguns amigos meus brincam, tu vai lá e dá o play no robô, ele vai lá e executa. Em algum momento isso vai acontecer. Hoje, não, mas tudo indica que isso vai vir. O avanço tecnológico trouxe também uma qualidade de vida e uma sobrevida para aqueles que fazem a cirurgia incrível, né? Com certeza. A gente percebe, né, que o paciente que é submetido à cirurgia robótica, ele tem uma recuperação mais rápida. Então, é um paciente, como recentemente eu tive, o paciente teve um câncer de próstata, né, era um senhor já de 76, 77 anos, né? Claro, ele estava bem de saúde, mas ele é submetido a uma cirurgia. É uma cirurgia grande, apesar de ser uma cirurgia robótica. E no dia seguinte, eu acho que não tinha nem 20 horas da cirurgia dele, tinha acabado, né? Ele me recebeu em pé no quarto, me deu a mão com um sorriso no rosto, ele estava super disposto e ele teve alta naquele mesmo dia, ou seja, menos de 24 horas após a cirurgia dele. Então, uma cirurgia grande, uma cirurgia que normalmente o paciente ficava 3, 4 dias internado, né, por conta de um corte, muita dor. A gente percebe que esse paciente ele tem uma recuperação, ele tem menos dor, ele tem menos sangramento, ou seja, ele consegue retomar as suas atividades muito mais rápido. Né? Então isso acaba melhorando a qualidade de vida, porque ele não vai ter que ficar 3 meses ali se recuperando. Né? Ele vai estar chegando em casa, ele caminha, ele pode subir degraus, ele vai ter algumas restrições, mas em geral, em 30 dias ele está podendo voltar para até atividade física. Né? Então, principalmente quando a gente fala num paciente de mais idade, a gente sabe que quanto mais tempo a gente fica parado, mais rápido a gente vai perdendo, né, a nossa destreza, a nossa movimentação. Um paciente idoso é extremamente importante, então ele não pode ficar parado. Então esse período aí faz muita diferença mesmo. Olha só. Doutor, vamos voltar aqui ao trato urinário, né? Quais os cuidados que as pessoas devem ter aí com o trato urinário, enfim, para ter uma vida plena? Vou só voltar um pouco aí na questão da urologia antes de responder isso. Então muitas pessoas acham ainda que a urologia é uma especialidade do homem, exclusivamente para o paciente masculino, como a ginecologia é da mulher. Né? Mas não, na urologia a gente tem que lembrar sobre a questão do trato urinário, que tanto o homem quanto a mulher, eles têm o trato urinário. Nós temos rins e bexiga e uretra, né? O canal da urina. Isso é igual nos homens e nas mulheres. Né? O que o homem tem a mais é a parte do trato reprodutivo, que também compete ao urologista, ou seja, a parte da próstata, a parte de pênis, testículos e doenças relacionadas a essa situação. Então, o homem, o urologista, na verdade, ele trata tanto de homem quanto da mulher. Eu tenho uma estatística de que no meu consultório, cerca de 30%, 35% dos pacientes são mulheres, né? Desde mulheres jovens até mulheres mais idosas. Então, isso é uma característica que muitas pessoas ficam em dúvida. O paciente chega assim, poxa, mas quanta mulher que tem no consultório? Saiu uma mulher ali dentro, o senhor também atende mulher? Sim, a gente atende bastante mulher. Sobre a questão do trato urinário, então, tanto homens quanto mulheres, né, a gente tem que ter uma hidratação adequada, né? Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que o consumo é em torno de 2,5 litros de líquido ao dia. Então, não somente água, tem gente que não consegue tomar só água, né? Mas águas saborizadas, né, com limão, água com gás, eventualmente e tal. A pessoa deve consumir por quê? Isso ajuda no processo de filtração do sangue que ocorre lá no rim, para liberação e eliminação de toxinas, né? Essa urina formada, ela acaba ajudando, né? Quando ela vai descendo, ela vai limpando o trato urinário. Então, se eventualmente a pessoa, né, mais comumente as mulheres, tem ali uma bactéria que já está querendo chegar na bexiga para causar uma infecção, ela vai ajudar também a eliminar mais facilmente. Então, essa é uma das coisas importantes. Outra, que é muito comum, evitar de ficar segurando muito tempo a urina, né? Temos o hábito, né, em situações diversas, por causa do trabalho, por causa não sei o quê, de ficar ali segurando com vontade de urinar, a gente fica às vezes mais de 1 hora segurando para urinar. Isso também é ruim, acaba forçando a bexiga, né? Ela tem a musculatura dela que depende da inervação dela. Então, se você fica muito tempo com a bexiga cheia, a inervação da bexiga e a musculatura podem, ao longo dos anos, ser comprometida, além do que também pode aumentar a chance
de infecções urinárias para aquela bexiga ficar com a urina sempre no limite ali. E a infecção urinária, a gente percebe que tem uma incidência muito alta, principalmente nas mulheres, não é mesmo? Eu vou explicar o porquê das mulheres. É uma questão anatômica nas mulheres. Então, assim, a uretra nas mulheres, ela tem em torno de 3 a 5 centímetros. É o canal que sai ali da bexiga e é por onde se urina. E no homem, a gente lembra que a gente tem o pênis, então é uma uretra muito mais longa. Então, a distância da parte externa, onde existem bactérias naturalmente ali na região vaginal, para a parte interna, que é estéril, né, a bexiga, é muito mais curta. Então, essas bactérias elas têm uma facilidade, né, de adentrar a bexiga muito mais facilmente na mulher. Claro que também existem outros fatores, né, mas o principal de acometer mais as mulheres é justamente esse. E tem como se evitar? Das maneiras como eu falei ali em relação à hidratação, evitar de segurar muito tempo a urina, após a atividade sexual, né, a gente sabe que na atividade sexual, apesar da infecção urinária não ser sexualmente transmissível, mas até por conta, por exemplo, da penetração ali, né, isso facilita com que as bactérias possam entrar na uretra. Então, aquela primeira vontade que tem de urinar após a atividade sexual, ela é boa, porque aquela urina vai ajudar a empurrar as bactérias para fora. Então, isso é importante. A higiene, nem 8 nem 80, então uma higiene excessiva, ao contrário do que muita gente pensa, né, em termos ali de usar muito produto íntimo, muito sabonete específico ali na região vaginal, nas mulheres. Isso também acaba muitas vezes gerando um desequilíbrio da microbiota, da flora vaginal, que pode predispor a mais infecções. E claro, né, evitar os cuidados, que todas as mães já ensinam para as meninas desde cedo em termos da questão da higiene, né? Então essas são medidas bastante importantes para evitar as infecções urinárias. Eu quero tratar com o senhor sobre cálculo renal, a famosa pedra nos rins. O senhor também é especialista, tem muita gente que procura o senhor no consultório e também faz cirurgia, como foi no meu caso, né, para tirar a famosa pedra nos rins. Quero falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Claro, vamos lá. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna, batendo esse papo, conversando com o Dr. Felipe Barbeta, ele que é médico urologista. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa comunidade. Por isso, nós convidamos o Dr. Barbeta, né? Ele é o Dr. Felipe Barbeta, ele que é médico urologista, está batendo um papo com a gente aqui, falando sobre as questões da urologia e também ele que é especialista aí, em cirurgia robótica, enfim. Falávamos no final do bloco passado, doutor Barbeta, sobre cálculo renal, né? Um problema que acomete muitas pessoas. Só quem teve a tal da pedra nos rins sabe a dor que é. E muitas vezes as pessoas acabam sofrendo anos e anos e anos e é uma situação que tem solução, não é mesmo? Com certeza. Então é a famosa pedra no meio do caminho que a gente encontra de vez em quando. Então, isso não é uma situação que todo mundo necessariamente vai ter. Existem fatores hereditários, fatores genéticos que predispõem. Então, não é todo mundo que deixa de tomar água que vai formar pedra, né? Mas não vale a pena a gente correr esse risco, até porque a gente não tem como saber quem vai ter e quem não vai ter. E é interessante porque geralmente não é a pedra no rim que causa dor, né? Aquela cólica que geralmente a pessoa de uma hora para outra começa com uma dor, geralmente nas costas, ela vai correndo para frente, muitas vezes ela pode irradiar ali para o testículo do mesmo lado, no homem, ou para a região vaginal na mulher. Então essa é a dor característica que leva muitas pessoas ao pronto-socorro. Isso acontece quando uma pedra que está lá no rim
ela começa a se deslocar em direção à bexiga. Então ela sai do rim, entra no canal que vai levar a urina em direção à bexiga, ali então começa a cólica, né? Dessa maneira bastante intensa. E o que é essa pedra? Geralmente elas são formatos de cristais, né? Que são em sua maioria de oxalato de cálcio, então são cristais de cálcio. Em 85% dos casos são com essa composição. E às vezes eles também podem ser de ácido úrico e outros tipos de cristais. Então o que acontece? A pessoa tem uma predisposição a apresentar um aumento desses cristais, a liberação de cálcio, de ácido úrico em maior quantidade na urina. Tá? E aí a pessoa tem um consumo menor de água, aquela urina que fica mais amarelada, mais concentrada. O que acontece? Esses cristais começam a se juntar. E à medida que eles vão se juntando, vai se formando a pedra. E essa pedra, em algum momento, ela pode se deslocar. Então, não precisa ser uma pedra grande para causar dor. Tá? Geralmente, as pedras que acabam se deslocando em direção ali à bexiga, elas têm até 6 milímetros, 3, 4 milímetros. Então, a dor, muitas vezes, ela é desproporcional ao tamanho da pedra. Sim. Às vezes, a pessoa vai lá, quando olha que eliminou a pedra espontaneamente, por exemplo, ela vai lá, ela olha, nossa, eu não acredito que era isso que me levou no pronto-socorro. Tá? Eu mesmo tive uma experiência, então eu sei como é que é. Graças a Deus foi uma experiência só, mas por volta de uns 15 anos eu acordei uma noite com uma dor muito importante. Meu pai na época me levou ao pronto-socorro, fui medicado e tal, e consegui eliminar espontaneamente. Né? Recentemente fiz um ultrassom e não tenho nada de pedra, mas realmente é uma coisa marcante, né, para quem passa pela situação. E me diz uma coisa, tem como se evitar? Sim, principal fator, água. Tá? Essa é a principal medida que a gente tem para evitar a formação de pedras, formar que aqueles cristais se juntem. Então, também aquela situação que a gente tinha falado, em torno de 2,5 litros, por aí, né, a gente tem que ter. Uma maneira mais prática é assim, fez xixi, está muito amarelo, toma mais água. A ideia é que o xixi fique quase transparente. Então, quanto mais clarinho tiver a sua urina, mais hidratado você está, mais difícil é de formar cálculo. Quando a pessoa, que é o meu caso, né, eu levei anos para tomar a decisão e para saber que tínhamos um especialista que poderia fazer essa cirurgia aqui na cidade de Blumenau, no caso foi o senhor, né, as pessoas que têm cálculo renal, tem cirurgia, como é que faz? Não tem como expelir a pedra, como é que faz? Então, nem todo mundo que está com pedra no rim precisa fazer um tratamento cirúrgico, tá? Em muitos casos, como eu falei, quando a gente tem pedras de até 5, 6 milímetros, e dependendo da situação em que as pedras se encontram no rim, a gente vai só acompanhar. E claro, se ela cair no canal, existem possibilidades de antes de uma cirurgia com uma medicação tentar dilatar esse canal e fazer a pedra descer espontaneamente, mas muitas vezes a gente precisa intervir, tá? Agora sim, a pessoa tem que saber como é que está a questão das pedras dela, qual o tamanho da pedra, quantas tem, onde está, e aí a partir disso a gente consegue definir a necessidade de um tratamento, né? Ver se essa pessoa precisa fazer exames que podem mostrar ali se ela tem uma predisposição maior e a gente conseguir medicamentos não que vão dissolver a pedra, mas que vão evitar pelo menos que ela aumente ou que surjam novas. E aí a gente conseguir definir, a gente tem tratamentos também da mesma maneira, desde cirurgias minimamente invasivas e que não precisa de corte, nada, que a gente vai pelo canal com uma câmera e quebra as pedras e retira com laser, até cirurgias maiores com um corte mesmo, né, como cirurgias laparoscópicas, enfim. E esse tipo de cirurgia vocês fazem com frequência no Hospital Santa Isabel? Bastante. Tanto aqui, eu trabalho no Hospital Santa Isabel e também no Hospital Dia da Unimed, na unidade ali que fica no Shopping Neumart. Então ali a gente tem feito a cirurgia praticamente semanalmente, a gente tem cirurgia com cálculo. Certo. E me diz uma coisa, vamos falar agora sobre incontinência urinária também, é um fator aí de muita reclamação, de muito desconforto aí, tanto para homens quanto para mulheres. Essa também acaba sendo uma das situações que acaba afetando mais as mulheres do que nos homens. A incontinência urinária nos homens, ela está mais ligada, por exemplo, a procedimentos como a cirurgia para tratamento de câncer de próstata ou radioterapia, né, que acaba danificando a musculatura, ali, que ajuda na continência urinária. Eventualmente, situações também de problemas neurológicos. O paciente teve um derrame cerebral, um AVC, está com algum tipo de demência. Aí, esses são homens que podem apresentar incontinência urinária
e aí a gente avalia também a questão do tratamento, medicação, eventualmente cirurgia. Agora, nas mulheres, né, o que acontece? Sabe-se que quanto maior o número de partos naturais a mulher tem, se ela fez outras cirurgias da região ali pélvica, né, mexeu no útero, principalmente por via vaginal, teve cirurgias ginecológicas, a partir da menopausa, quando ocorre uma diminuição dos níveis de hormônio na mulher, isso tudo proporciona uma diminuição na força da musculatura ali que ajuda na continência urinária, na capacidade dela estar segurando a urina. E aí ela pode começar a apresentar, né, as perdas que acontecem às vezes. Fui fazer academia, fui pular na academia, saiu umas gotinhas. Ou, eventualmente, tem pacientes que vão lá, dão um pequeno espirro e perdem a urina toda. Então, também tem essa diversidade nos sintomas, né, e a intensidade que acontece. Então, para isso, a mulher que sofre com isso é muito ruim, porque com o passar do tempo e quando vai aumentando essa perda urinária, ela começa a evitar de sair de casa, ela tem que ficar usando absorvente direto, o absorvente direto acaba também causando um aumento na infecção urinária, tá? Ela acaba deixando de ir pro bailão dela, que ela gosta de fazer, né? Tem os bailes de terceira idade, ela acaba deixando de ter relação sexual com o marido, porque tem medo de apresentar perda urinária, ela para de fazer atividade física, o que é ruim para ela de uma maneira geral. Então, a gente não pode deixar cair a qualidade de vida e, consequentemente, piorar a saúde dessa paciente para uma situação que tem tratamento. Então, ela tem que passar pela avaliação com o urologista vai fazer exames específicos para determinar, de fato, qual é a causa, né, e qual a intensidade, e aí pode ser indicado desde tratamentos que são medicamentos, fisioterapia para reforço da musculatura, até mesmo a cirurgia. Tá certo. Vamos falar agora sobre disfunção erétil, né? Estamos vivendo na moda do remédio azulzinho, tem muita gente se utilizando do famoso aí, popularmente, né? As pessoas costumam chamar de azulzinho ou de Viagra, enfim. Quem pode tomar esse remédio para disfunção erétil, e a disfunção erétil está ligada a quê? Agora a gente vai falar de uma situação que acomete mais os homens, né? Então as mulheres são poupadas dessa parte. O que acontece? A disfunção erétil realmente ela é muito comum, principalmente começa a se manifestar em muitos homens a partir dos 40, 45 anos, né? A gente tem estimativas que próximo de metade dos homens a partir dos 45 anos já começam a notar uma diminuição, né, na rigidez da ereção, ou que durante a relação começam a perder a ereção. Então, o que acontece nesses casos? A gente tem que avaliar qual é a origem. A origem ela pode ser psicológica, então estresse, né, ansiedade, coisas que estão presentes em todos nós, né, em maior ou menor grau, com certeza afetam muito a parte do desempenho sexual. E se num primeiro momento não é a causa, mas quando o homem começa a sentir que está ruim, aí ele também já começa a ficar preocupado. E é mais um fator que acaba prejudicando a situação. Tem que ser afastado as doenças que também estão relacionadas com isso. Pressão alta, diabetes, né, aumento no peso, são situações, cigarro, tá? Cigarro para qualquer tipo de câncer e também para disfunção erétil. Não é à toa que no cigarro tem aquela foto, sim, né? Sim. Falando sobre isso. Então, são situações que a gente tem que afastar, tem que controlar, porque elas vão, em algum momento, começar a prejudicar a função erétil do paciente. E aí, os medicamentos, eles não são um problema. Na verdade, eles são a solução para isso, né? Eles acabam amenizando, só que eles não tratam a causa do que está levando a isso. Então, se o paciente... beleza, eu comecei a tomar lá o popular azulzinho, que na verdade veio por causa do Viagra, que sim, foi o primeiro comercialmente trazido, né? Ele vai ter uma melhora muitas vezes no quadro, só que daí se ele deixa aquilo que está causando a pressão alta, o diabetes, da maneira descontrolada, vai ser por um tempo curto. Daqui a pouco aquela medicação não vai fazer mais efeito, ele vai ter que mudar de medicação, vai ter que aumentar a dose da medicação. Então assim, que bom se ele tiver uma resposta à medicação, isso foi um avanço muito grande. Só que ele não pode esquecer de cuidar daquilo que levou à impotência, porque senão vai ser temporário. E aí, além de medicamentos, né, por via oral, a gente tem outras formas de tratamento. Tem medicações que são injetáveis e, em últimos casos, até as próteses penianas,
né, para que elas vão fazer a ereção acontecer, claro, de maneira artificial, mas a gente tem recurso para isso, né? E os medicamentos, muitos pacientes eles me procuram, até porque às vezes já foram recomendados para tomar por um médico, só que eles ficaram inseguros de tomar. Então, esses medicamentos, dentro de uma avaliação, depois que um médico lhe avaliou e liberou para tomar, eles são seguros, né? Não existe nenhum relato de pessoa que morreu porque usou a medicação e tudo mais. O que acontece é assim, às vezes o homem tomou a medicação, ele está apto a ter uma relação sexual, só que ele não tem condições físicas, o coração dele não tem um preparo físico para ter uma atividade física. E a atividade sexual acaba sendo uma atividade física intensa, né? Então esse paciente, não consigo andar 100 metros que eu já começo a sentir falta de ar e tal. Quem dirá ter uma relação sexual. Então ele passou mal por causa da atividade física, do esforço que ele fez, não pelo medicamento. Esse medicamento, né, o Viagra, ele começou a ser desenvolvido inicialmente para tratar hipertensão pulmonar e hipertensão arterial, ou seja, o aumento da pressão. E eles descobriram uma coisa muito mais lucrativa, um efeito colateral muito mais lucrativo. E aí ele começou a ser usado para a questão da disfunção erétil. E hoje a gente tem outros medicamentos no mercado, com concentrações diferentes, maneiras de tomar diferentes, todos eles com bom potencial para ajudar o paciente. Doutor, a gente percebe que muitas farmácias se utilizam disso de uma forma comercial, colocando promoção e tal. Mas é importante que antes de usar, passe pelo médico, né? Passe pela avaliação profissional, né? Isso é uma coisa que a gente tem ainda, né? Até de maneira cultural aqui. A gente vai na farmácia e compra, né, medicamentos que o ideal é que todo medicamento seja prescrito pelo médico, seja recomendado após uma avaliação. Não, você vai tomar esse medicamento aqui. Ok. Mas, de fato, acontece a questão comercial e tudo, a gente tem que ter, falta, acho que, essa conscientização do paciente de que, ok, que bom, tem uma promoção na farmácia, vamos aproveitar, mas eu posso tomar essa medicação? O meu médico já me recomendou, se eu já tenho a prescrição, eu vou aproveitar a promoção. Se eu não tenho, eu vou me informar antes se eu posso tomar aquela medicação, se ela vai me fazer bem, se não vai. E isso de uma maneira geral, não só para esses medicamentos em questão. Nós tínhamos muitos outros assuntos para tratar com o senhor, doutor Barbeta. Mas, infelizmente, o tempo é nosso inimigo. Quero agradecer a presença do senhor aqui na TV Legislativa e dizer que já vamos fazer um novo convite para que a gente possa tratar outros assuntos envolvendo a sua especialidade, que é a urologia. Eu que agradeço, né, Marcos? Agradeço aqui os telespectadores e estou à disposição sempre para a gente poder aqui conversar sobre saúde, sobre urologia. Realmente é um assunto bastante extenso, como a especialidade é, e fico à disposição. Ok. Sucesso na caminhada. Dr. Felipe Barbeta, ele que é médico urologista, conversando com a gente aqui no TVL Comunidade. Comunidade que fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.